Você conhece a Bíblia, mas já ouviu a história completa? Prepare-se para a jornada mais sagrada de todas. No princípio, silêncio. Antes da luz, antes do tempo, antes de qualquer estrela piscar no escuro, havia apenas o eterno. Sem forma, sem matéria, sem limites. Nenhum som, nenhum espaço, nenhum átomo. Apenas Deus. Essa é a primeira imagem que a Bíblia nos convida a contemplar. E não é apenas um começo cronológico, é o começo de tudo. Antes de qualquer pergunta, vem o verbo que fala ao caos. Fiat lux. Haja luz. E houve. Não foi uma explosão. Não foi um acaso. Foi um chamado. A luz respondeu, como quem obedece. E a partir dela, o tempo começou a correr. Era o primeiro dia. A Bíblia não começa com uma teoria. Começa com uma afirmação de autoridade e beleza. Deus cria com palavras. E a palavra cria realidades. A luz é separada das trevas. O céu é separado das águas. A terra seca aparece. Plantas brotam. Estrelas são lançadas ao alto como tochas. O sol e a lua são pendurados para marcar os dias e as noites. E os mares ganham peixes, o céu ganha pássaros, a terra ganha animais, cada um segundo sua espécie. Tudo isso acontece sem esforço, sem luta, sem sangue. Deus apenas fala, e o universo responde. Mas o clímax da criação ainda está por vir. No sexto dia, Deus para. E pensa. E decide fazer algo diferente. Ele não diz apenas, haja. Ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não é mais apenas criação. É relação. E assim nasce o ser humano, da terra, mas com sopro divino. Uma criatura que carrega em si o pó do chão e o sopro do céu. Adão. O primeiro. Ele não nasce em guerra, nem em confusão. Ele desperta no meio de um jardim. Um jardim feito para ele, onde tudo era equilíbrio, abundância, paz. O Éden não era apenas um lugar físico. Era um estado de harmonia entre o homem, Deus e a criação. Adão não estava sozinho. Deus o convida a nomear os animais, a cuidar da terra, a ser co-criador, jardineiro de um mundo perfeito. Mas havia algo que ainda faltava. E então, pela primeira vez, Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Do lado de Adão, Deus forma Eva. Não de sua cabeça, para que ela o dominasse. Nem de seus pés, para que fosse pisada. Mas do seu lado, para que caminhasse ao seu lado. Os dois nus, e não se envergonhavam. Não havia culpa, nem máscara, nem medo. Apenas pureza e comunhão. Mas no centro daquele jardim, havia dois mistérios. O primeiro, o árvore da vida, símbolo da imortalidade e da comunhão eterna com Deus. E o segundo, a árvore do conhecimento do bem e do mal, símbolo da liberdade, da escolha, do risco de amar. Deus não os criou como robôs. Criou-os livres. E por isso havia um limite. Dela não comereis, pois no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Essa árvore era mais do que um teste. Era a linha entre confiança e desconfiança. Entre obediência e orgulho. Entre vida e morte. E é nesse cenário de beleza perfeita que surge a primeira sombra. A serpente. Não veio com violência. Veio com dúvida. Foi assim que Deus disse: que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim. Eva responde. Corrige. Mas já está ouvindo demais. A serpente inverte, distorce, insinua. Certamente não morrereis. Deus sabe que no dia em que comerem, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus. Ali, naquele momento, o veneno entra na história da humanidade, não pela mordida da serpente, mas pela sugestão de que Deus não é confiável. Eva olha o fruto. Vê que é agradável aos olhos, bom para comer, e desejável para se alcançar sabedoria. Ela come. E dá a Adão. E ele come. Então, os olhos de ambos se abrem. Mas não vem glória. Vem vergonha. Tentam se cobrir. Tentam se esconder. De quem? Do Criador. A voz de Deus ecoa no jardim. Adão, onde estás? Não é um grito de fúria. É um chamado de dor. Deus sabe onde ele está, mas quer que ele perceba onde caiu. Adão tenta culpar Eva. Eva culpa a serpente. A unidade se rompe. A confiança se quebra. A harmonia se desfaz. E assim, o homem e a mulher são expulsos do Éden. Um anjo, com uma espada flamejante, é colocado na entrada.
A porta se fecha. A criação perfeita está ferida. Mas mesmo ali, no momento da queda, há uma promessa escondida. Uma semente. Deus diz à serpente: porei inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e o descendente dela. Ele te esmagará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. É a primeira profecia. O primeiro anúncio de que a queda não será o fim. De que um dia, alguém virá para restaurar o que foi perdido. O Éden havia ficado para trás. Mas o ser humano seguiu adiante, não mais como criatura em harmonia, mas como alma ferida, carregando dentro de si o peso da escolha. Adão e Eva não morreram imediatamente, como talvez esperassem, mas algo dentro deles havia sido perdido. Algo que jamais seria recuperado por suas próprias mãos. Mesmo fora do jardim, Deus não os abandonou. Deu-lhes roupas. Deu-lhes sustento. Deu-lhes filhos. E foi assim que nasceu Caim. E depois, Abel. 2 irmãos. 2 caminhos. Caim era agricultor. Trabalhava com a terra. Abel era pastor. Cuidava de rebanhos. Ambos decidiram oferecer sacrifícios a Deus. Caim ofereceu frutos da terra. Abel, as primícias de seu rebanho. A Bíblia diz, de forma enigmática, que Deus se agradou de Abel, mas não de Caim. Por quê? Não se trata de preferências materiais. Deus não rejeita vegetais. Ele rejeita o coração que os oferece de qualquer forma. Abel ofereceu com fé, com entrega. Caim, talvez apenas por obrigação. Mas o importante não é o tipo de oferta. É o que ela revela sobre o ofertante. Caim sente raiva, inveja, insegurança. E Deus, como um pai, vai ao seu encontro. Por que estás irado? Se fizeres o bem, não serás aceito. Mas se não fizeres, o pecado jaz à porta. A ti caberá dominá-lo. É o primeiro alerta contra a ira. Mas Caim não escuta. Chama Abel ao campo. E ali, o primeiro sangue humano é derramado. Não por acidente. Não por defesa. Por inveja. Por escolha. Abel não fala. Não resiste. Não amaldiçoa. Apenas morre. Então, a voz de Deus ressoa outra vez. Caim, onde está teu irmão? Caim mente. Não sei. Sou eu o guardador do meu irmão. Mas Deus responde com uma frase que ecoa até hoje. A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. Caim é condenado a vagar, a ser errante, a carregar o peso do que fez. Mas, ainda assim, Deus o marca com proteção, para que ninguém o mate. Justiça e misericórdia, entrelaçadas desde o início. E o tempo passa. Adão e Eva têm outros filhos. A humanidade cresce. Mas com ela, cresce também a maldade. A Bíblia diz que, com o tempo, a maldade do homem se multiplicou sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era continuamente má. Um versículo sombrio. Deus, o Criador, olha para sua obra, e sofre. Arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. Mas em meio à escuridão, uma luz. Um homem justo. Seu nome, Noé. A Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus. Não porque fosse perfeito, mas porque era íntegro. Andava com Deus quando todos ao seu redor haviam se corrompido. E Deus o escolhe. O diálogo entre Deus e Noé é misterioso. Não é feito de promessas suaves, mas de um chamado duro. O fim de toda a carne é vindo perante mim. Faze para ti uma arca. Uma arca. Um refúgio. Um sinal de que o mal não terá a última palavra. Noé não argumenta. Não questiona. Apenas obedece. Durante décadas, ele constrói uma arca em terra seca, sob o escárnio de todos. Enquanto o mundo ri, ele martela. Enquanto o pecado se espalha, ele mede tábuas. A fé de Noé não é feita de palavras. É feita de persistência. E então, o dia chega. A chuva começa. Mas não é uma chuva qualquer. As fontes do grande abismo se rompem. As janelas do céu se abrem. E a terra, que no início fora separada das águas, é novamente coberta por elas. É o antigênesis. O inverso da criação. Agora, as águas voltam a dominar, como se a terra estivesse sendo lavada, não com raiva, mas com dor. A arca flutua sobre o caos. Lá dentro, uma família. E pares de todas as criaturas. Durante 40 dias e 40 noites, a tempestade não cessa. O mundo antigo desaparece. Mas Deus não se esquece.
E então, um vento sopra. Como no início. O mesmo sopro que trouxe ordem ao caos agora recomeça a história da humanidade. A água começou a baixar. O som da chuva cessou. Os trovões se calaram. E o silêncio, aquele mesmo silêncio do princípio, voltou a pairar sobre a terra. Só que agora, não era mais o silêncio da criação. Era o silêncio de um mundo recomeçando. A arca repousou sobre os montes de Ararat. Lá dentro, Noé espera. Não abre a porta, não força a saída. Ele aguarda o sinal. Primeiro solta um corvo. Depois, uma pomba. A primeira vez, ela volta. A segunda, traz no bico uma folha de oliveira. A terceira, não retorna mais. Era hora de recomeçar. Quando Noé e sua família saem da arca, não saem correndo. O primeiro gesto é o mais importante. Eles constroem um altar. Antes de plantar, antes de habitar, antes de festejar, Noé oferece sacrifício de gratidão a Deus. E Deus responde. Não com uma nova promessa, mas com uma aliança. Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. Colocarei o meu arco nas nuvens, como sinal de aliança entre mim e toda criatura. E assim surge o arco-íris, não como um símbolo genérico de paz, mas como marca de um Deus que não desiste da humanidade, mesmo quando ela erra. Deus abençoa Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé. Diz a eles o mesmo que disse a Adão e Eva. Sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra. É o início de uma nova fase. Mas o pecado, infelizmente, não ficou submerso. Ele sobreviveu, no coração do homem. Pouco tempo depois, surgem os primeiros sinais disso. Noé planta uma vinha. Bebe do vinho. Embriaga-se. E ali, no meio de um momento privado, seus filhos reagem de forma diferente. Cã vê a nudez do pai e a expõe. Sem e Jafé, com reverência, cobrem Noé sem olhar. Esse episódio, aparentemente simples, revela muito mais do que parece. Mostra que, mesmo após o dilúvio, a malícia e a honra caminham lado a lado na nova humanidade. Então, os povos se multiplicam. Cada família segue seu caminho. Cada tribo desenvolve sua língua, sua cultura, seu espaço. Mas logo, o orgulho coletivo começa a se manifestar. No coração da planície de Sinear, nasce um desejo perigoso. Vamos construir para nós uma cidade, e uma torre que alcance os céus. Façamos para nós um nome. A Torre de Babel. Não era apenas um edifício alto. Era um símbolo da pretensão humana de alcançar o divino sem Deus. De se tornar autossuficiente. De se reunir não por amor, mas por poder. Era, em essência, a continuação do mesmo pecado de Adão e Eva. Querer ser como Deus, sem Deus. Mas Deus observa. E não destrói. Não manda fogo. Não lança pragas. Ele simplesmente confunde as línguas. A comunicação se rompe. A torre para. E os homens se dispersam. Babel se torna símbolo da divisão. Da incapacidade humana de construir unidade sem humildade. Da falha de qualquer civilização que busca grandeza sem alicerce espiritual. E o capítulo se fecha. O Gênesis, até aqui, já mostrou a criação, a queda, o juízo e a dispersão. Mas agora, a história vai mudar de foco. De toda a humanidade, Deus escolhe um homem. Não um rei. Não um sábio. Não um guerreiro. Um idoso, de uma terra pagã, chamado Abrão. E a ele, Deus diz algo que mudará para sempre o curso da história. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Em ti, serão benditas todas as famílias da terra. É o nascimento de uma promessa. Não uma promessa genérica, mas um plano de redenção. A partir de agora, a história bíblica deixa de ser apenas universal e se torna pessoal. A jornada de Deus com a humanidade começa a passar por um povo, um sangue, uma aliança. E tudo isso começou com o caos, mas terminou com um chamado. Abrão. Esse nome começa pequeno, quase despercebido, numa linhagem qualquer entre os filhos de Sem. Ele não é rei, não é sacerdote, não tem herança espiritual nenhuma. Nasceu em Ur dos Caldeus, uma cidade rica, avançada, mas mergulhada na adoração de muitos deuses. Era comum ali olhar para o céu e ver deuses em cada estrela. Mas um dia, Abrão ouviu uma voz que não vinha dos ídolos. Não havia imagem. Não havia templo. Apenas uma ordem e uma promessa. Sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação.
Te abençoarei. Engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. Abrão tinha 75 anos. A essa altura da vida, muitos estão desacelerando. Mas ele começa a caminhar. Sem mapa. Sem rota. Sem saber ao certo para onde. Apenas com fé. E esse será o padrão para todo o restante da Bíblia. Deus chama. O homem responde. E uma história nova começa. Abrão leva consigo Sarai, sua esposa estéril, e Ló, seu sobrinho. Sai de Harã e começa a peregrinação que mudaria o destino da humanidade. Chega a Canaã. Um lugar belo, mas já habitado. Ali, Deus diz: a tua descendência darei esta terra. Que descendência? Abrão não tinha filhos. Sarai não podia gerar. Mas mesmo assim, ele constrói um altar. A fé, para ele, não dependia das circunstâncias visíveis, mas da voz que ele ouviu. Anos se passam. A fome o leva ao Egito. Conflitos surgem com Ló. Guerras acontecem. Mas Deus continua reafirmando a promessa. Tua descendência será como o pó da terra, como as estrelas do céu. Então, em uma das cenas mais profundas do Gênesis, Deus sela uma aliança com Abrão. Não uma aliança verbal, mas um pacto de sangue. Abrão prepara os animais, parte-os ao meio, e aguarda. No meio da noite, uma tocha de fogo, símbolo da presença divina, passa entre os pedaços. Deus assume a responsabilidade da promessa. Ele mesmo garante que cumprirá. Eu sou o Senhor, que te tirou de Ur dos Caldeus para te dar esta terra por herança. E então, o silêncio. O tempo passa. Nada acontece. A barriga de Sarai continua vazia. É nesse momento que a dúvida tenta entrar. Sarai propõe que Abrão tenha um filho com sua serva, Agar. E nasce Ismael. Mas Deus havia prometido mais. Aos 99 anos, Abrão recebe de novo a visita do Senhor. E dessa vez, não apenas uma promessa, mas um nome novo. Não te chamarás mais Abrão, mas Abraão, pai de muitas nações. E Sarai será Sara, mãe de multidões. E no ano seguinte, ela dará à luz um filho. Abraão ri. Sara ri. Mas Deus não ri. Ele cumpre. E nasce Isaque, cujo nome significa riso. O filho da promessa. O impossível que se tornou real. E é aí que a Bíblia nos mostra um dos gestos mais desconcertantes de toda a sua narrativa. Deus pede o menino. Toma teu filho, teu único filho, a quem amas, e oferece-o a mim em sacrifício, sobre o monte que te mostrarei. O texto não relata revolta. Não há discurso. Apenas passos. Abraão sobe o monte com o menino e a lenha. Isaque pergunta: Pai, onde está o cordeiro? E Abraão responde: Deus proverá. Quando está prestes a sacrificar o próprio filho, a voz do anjo detém. E um carneiro aparece, preso pelos chifres. Deus não queria sangue. Deus queria a entrega total. Ali, naquele monte, Abraão provou que confiava em Deus mais do que em suas próprias promessas. E ali, Deus reafirma: por ti, todas as nações da terra serão abençoadas. A partir desse momento, a história da salvação está traçada. A Bíblia deixou de ser apenas relato de criação e queda. Agora é uma história de redenção, construída geração após geração, começando por um homem que decidiu confiar. O Gênesis termina com os patriarcas, Isaque, Jacó, José, e um povo crescendo no Egito. Mas a semente lançada com Abraão já está germinando. De agora em diante, não veremos apenas homens tentando subir até Deus, mas Deus descendo, passo a passo, até o coração dos homens.